Paz do Senhor Jesus para os irmãos. Amados, eu passei uns dias aqui sem trazer uma mensagem para nós aqui, que às vezes a gente passa alguns momentos, cansaço, muito trabalho, é uma coisa e outra, e a gente às vezes para um pouco. E estes dias são um momento de eu parar um pouquinho. Na realidade, a gente não devemos parar. Mas para mim trazer uma mensagem aqui, gravar uma mensagem, eu tenho que trazer uma mensagem na unção, no Espírito. Não adianta eu sentar aqui, ler a Bíblia, trazer uma mensagem de qualquer maneira. As coisas de Deus têm que estar no Espírito, têm que estar direcionada pelo Espírito Santo. Não significa que eu não andei esses dias pelo Espírito Santo. Mas eu estava vendo algumas pregações de um bispo que eu sempre ouço, alguns outros pastores que às vezes eu vejo, postando algumas mensagens no Facebook de alguns irmãos. E eu queria dizer aqui para todos aqui, os irmãos, antes de eu ler aqui um versículo aqui no livro de Salmo, que às vezes algumas pessoas me marcam aqui no Facebook e eu quero que você entenda que eu amo a todos vocês igual, todos os meus amigos do Face. Algumas marcações eu apago porque o meu Face, o canal do YouTube, geralmente não é assim, só o Facebook. Eu posto coisas bíblicas, algumas coisas que eu acho, alguns vídeos que eu acho que é injustiça, eu posto também, que às vezes pode aparecer algum juiz, alguém vê o vídeo e pode procurar fazer justiça para essas pessoas que eu vejo aí, no hospital lá, bateram num rapaz. Aí eu pego e posto essas coisas, porque de repente pode surgir alguém aí para poder ajudar essas pessoas. E eu sou uma pessoa que eu não envolvo com jogos de azar nenhum. E eu não gosto de jogo. Não sou chegado a jogo, não gosto de jogo. Não. E eu não, quando me marca com jogo, eu removo as marcações, porque eu não gosto de jogo. Tem umas pessoas que de vez em quando marcam eu aqui com um negócio que fabrica faca, esses negócios. Eu deixo que é um trabalho da pessoa, às vezes a pessoa está precisando ganhar um dinheiro, eu pego e deixo. E algumas mulheres que às vezes nós aceitamos aqui como amigos no Facebook, eu quero que vocês entendam que nós aceitamos todas as pessoas no Facebook com o intuito de que você vai ouvir uma mensagem de Deus, uma palavra do Senhor, que você venha se comover, aceitar Jesus como Salvador. Mas agora, se você está pensando que você vai vender seus conteúdos para mim, olha, não, sou casado, tenho uma esposa maravilhosa, estamos aqui para fazer a obra de Deus. E se marcar eu com alguma coisa imoral, que não é do agrado de Deus, eu vou remover. Mas eu amo todos vocês de coração, a minha esposa também. Nós estamos aqui para trazer a palavra de Deus, deixar uma mensagem do Senhor, porque muitas pessoas às vezes abrem o YouTube ou o Facebook com o intuito de ouvir uma mensagem, está no desespero, está doente, e a gente traz uma mensagem aqui de salvação, uma mensagem para que você entenda que Jesus morreu por você, de que você também é uma pessoa que merece a vida eterna. E eu espero que vocês entendam isso. Então, às vezes a pessoa entra lá no meu Reis Amizade que nós temos, a Silvana, tem tudo enquanto é tipo de pessoas. E às vezes tem tantas mulheres no meu Facebook, e às vezes as pessoas olham e pensam assim, que o mundo sabe que hoje as pessoas julgam você, se vê alguma coisa lá, já vai julgando. Então eu não estou preocupado com vocês, não estou preocupado com Deus, mas eu estou deixando aqui bem frisado de que se você quiser ser meu amigo, pode mandar solicitações. E outra também, eu não estou aceitando solicitações de Facebook que está fazendo perfil falso. A gente percebe quando é perfil falso.
Então eu estou excluindo o perfil falso. Então é que a gente vai, entra, vê, a gente percebe que é um perfil falso, então eu estou excluindo. Porque não vou aceitar mais. Eu andei aceitando, agora não vou aceitar mais porque estão mandando no MCG vídeos imorais. Claro que eu estou removendo, estou excluindo, estou bloqueando, mas isso não é bom. Isso não é bom. Então, agora até parou porque eu excluí, removi bastante, não estou aceitando mais perfil falso. Então, porque no começo eu aceitava porque eu estava no intuito de que as pessoas iam lá no meu Face, ia ver que eu sou cristão e não ia mandar essas coisas e não ia insistir. Então, mas eu vejo que tem algumas pessoas que vai lá no meu perfil, vê o meu perfil, sabe que eu sou cristão. Algumas mulheres, por exemplo, mandavam, agora não estão mandando mais, mas tem umas pessoas aí que estão mandando vídeos pornográficos no MCG. Então a gente está bloqueando. Então a gente está bloqueando, esse tipo de pessoa a gente apaga e bloqueia. Se mandar, vai ser bloqueado diretamente, eu não vou dar chance nem da segunda. Porque o intuito nosso aqui é levar a palavra de Deus às pessoas. Aquele que mandar para mim e a minha esposa aqui vídeos imorais, você vai ser bloqueado imediatamente. Eu não vou dar chance para a segunda vez. Porque você vê meu perfil, sabe que eu sou cristão. E eu uso o YouTube para levar a palavra de Deus às pessoas que muitos, os que interessam, os que querem salvação, os que querem receber um milagre, uma cura. Porque Jesus cura, liberta, salva e leva para o céu. Esse é o nosso intuito. Eu estou dando essa explicação aqui para vocês entenderem que nós fazemos um trabalho sério, individualmente, de muitas coisas. Porque eu vejo que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é a bússola da vida eterna. E nós estamos se libertando a todo dia. Porque muitas das vezes eu posso falar para vocês que eu sou inteiramente liberto. Não, não sou não. Eu acho que ninguém é. Você quer ver se uma pessoa liberta? Se ela tomar um tapa na cara, se ela ouvir palavras de baixo calão, quer ver se uma pessoa liberta? Se ela passar pelo processo que eu tenho passado ao longo desses anos. E olha que eu tenho suportado muitas coisas. E eu cheguei à conclusão que eu ainda não sou liberto. Que em alguns momentos a gente fica irado, fica nervoso por isso que a Bíblia fala que tem que andar dois juntos. É bom andar de dois. E Deus me deu uma companheira para mim andar de dois. Que em algum momento a minha esposa entra, eu ouço ela e dá tudo certo. A companheira, a esposa, o homem que é cristão e deve ouvir sua esposa, que onde a esposa é mulher de Deus. Ouve ela. Se a sua esposa é uma mulher de Deus, fiel a Deus, ouve ela quando ela te dá conselho. Ouve ela, que você ouvindo a sua esposa, você vai sobressair. A minha esposa é uma benção, ela me dá conselho, ou ela na hora. Quando ela fala comigo, às vezes eu estou nervoso, eu estou cansado, ela vem, fala comigo, eu ouço ela, começa a pensar, na minha mulher tá certa. Vou pro joelho, oro a Deus. Porque em alguns momentos o inimigo pega nós de surpresa. Às vezes você está vigiando, está orando, você ouve uma palavra tão pesada, referente à sua família, à sua mulher, à sua vida. Você ira, você fica irado. E em alguns momentos, se bobear, você bota a ira para fora e parte para cima. Então você tem que vigiar neste momento. Porque tem pessoas que não pregam e não falam isso aqui, mas faz coisas horrendas. Porque ele esconde, o falso profeta gosta de esconder a realidade da vida. Não. Nós somos vulneráveis, nós somos fracos. Só que nós oramos todos os dias, o Espírito Santo nos fortalece todos os dias. O Espírito Santo não te fortalece hoje e você fica o resto da vida fortalecido, não. Não, não, não. É todo dia. Todo dia você tem que estar buscando o Espírito Santo, todo dia você tem que estar ali fortalecendo no Senhor, orando. Você não é assim dessa maneira, não. Hoje eu estou cheio do Espírito Santo, para sempre cheio do Espírito Santo. Não. Isso aí você tem que... É a mesma coisa de uma planta, você regrando ela, senão ela murcha. O cristão é igual uma planta verdinha. Se você não joga água todo dia, ela murcha. Assim é a nossa vida. E nós somos provados todos os dias. Amados, muitas das vezes eu vejo alguns cristãos falando pregando, explicando, e eu vejo que quando chega na parte da fidelidade,
da vida eterna, da salvação, eles pulam fora. Eles não gostam de falar, porque para ser salvo tem que ser fiel, tem que obedecer a palavra, tem que fugir das prostitutas, tem que fugir de jogos, jogatina, jogo de azar, tem que fugir de palavras de baixo calão. Até as vestes de um cristão tem que ter ordem e decência, tem que ser uma veste comportada. A Bíblia diz que o homem não deve vestir veste de mulher e a mulher vestir veste de homem. Tem que ter diferença. Mas hoje, se você for falar de as vestes, eu falo porque aqui essa palavra que eu trago é para quem quer o céu. Quem não quer, passa. Porque hoje tem igreja para tudo enquanto é tipo de coisa. Gente, o nosso mundo virou uma perdição. Eu trabalho na rua, eu lido com o povo. Eu vejo coisa todo dia. Mas passou por mim, eu não olho para trás. Às vezes eu estou na rua, vem mulher quase com umas roupas, mas daquelas terríveis. Terríveis. Passou por mim, nem para trás eu olho. Você tem que viver com isso todos os dias. Você está num mundo que é desse jeito. Só que você não pode deixar se contaminar. Não pode deixar contaminar a sua mente. Então nós temos que ser separado para Jesus. Ser separado para Deus. E nós temos batalhas familiares. Batalhas com o vizinho. Porque a Bíblia diz que quando você coloca uma lâmpada embaixo de uma cama, você consegue esconder ela, ela brilha e ilumina todo o quarto. Assim é a vida do crente. O lugar que ele chega, ele brilha, ele é conhecido. Então, e o mundo odeia um cristão fiel. O diabo já percebe que você é fiel na hora. Ele bate o olho e já olha no você diz, ó, ruim, já usa até rosna. Então, nós não somos aceitos porque nós somos de Cristo. Agora, quando você é um falso profeta, você é aceito em todo lugar. Porque você é falso profeta. Você já é do mundo. Quando você não é do mundo, não faz parte desse mundo, você não é aceito pela sociedade, pelo povo. Essa é a pura realidade. Então eu quero deixar um salmo aqui hoje, que ele fala mais ou menos sobre isso. Sobre a corrupção do homem. A corrupção da igreja. Eu já lido com algumas pessoas que há uns anos atrás eu achava que realmente eram pastores, eram homens de Deus. E hoje eu percebi que são lobos devoradores. São cobras, serpentes, com aparência de ovelha. Foge deles, eu afastei deles todos. Sai dela, povo meu, para não contaminar com as suas prostituições. Tá cheia de Jezabel por aí, embriagando os homens nas suas prostituições, e cheio de Acabe, covarde, que anda pelos domínios das Jezabéis. Jezabel e Acabe tá lotado no mundo. Foge da Jezabel e do Acabe. Como? A palavra busca a Deus, que o Espírito Santo de Deus vai te guiar. Seja um cristão fiel, ore, jejum, toma ceia. Se você é perseguido ao suficiente que não pode ir na igreja, porque os crentes perseguem mesmo e matam, compra um pão, compra um suco de uva, ministra a ceia em casa. Liga a televisão e alguém está ministrando a ceia, toma a ceia. Você não pode ir. Eles não pregam isso. Por quê? Porque já faz parte dessa cúpula satânica e não ensina o povo a realidade de ser um cristão fiel. Mas eu vou ensinar para você. Porque o Senhor lá no céu está vendo toda a verdade e Deus não engana e não se deixa enganar. Não preocupe com o homem. A sua responsabilidade é com Deus e com a sua salvação. Seja fiel, afoge do pecado, afasta dos lobos devoradores, falso profeta. Deus não quer que você ande com falso profeta. A Bíblia diz, aquele que receber um profeta na sua casa, na qualidade de profeta, terá galardão profeta. Você tem que ter visão, tem que ter discernimento de espírito. Amados, não tem como luz andar com treva. Treva é treva, luz é luz. Se o seu pastor é treva, foge dele. Se você não achar uma igreja decente, fica ali até onde se suportar. Não deu, você não está aguentando mais, não tem, a perseguição está grande. Busca, ora, vai, cultua em casa, vai lá, compra um pão, um suco de uva, ministra a ceia em casa, toma a ceia em casa, dá a ceia à sua esposa, ao seu filho, aonde você estiver. Você não pode ficar sem Jesus.
Paulo teve um momento, teve que fugir do templo, mas hoje eu esforço os perseguidores para o templo para quê? Para eles poderem matar, para eles poderem fazer a covardia deles, sabe? Que esse povo é um povo covarde, eles assassinam sangue frio. Cuidado com os falsos profetas, vigia, e são aliados ao mundo, aliado às coisas más, aliado à maldade do mundo, cuidado com eles. Eu já não ando com eles, não misturo com eles, não dou trela para eles, porque eles me perseguem e armam minha morte contra mim todo dia, armam cilada de morte para mim todo dia. Eu conheço essa raça como a palma da minha mão, e eu fujo deles mesmo. Se passa perto de mim, me salda, eu saldo, porque eu sei que a paz vai voltar para mim, que eles não têm paz. Eles não têm paz, então eu saldo. Eu finjo de cego para eles. Finjo de cego. Pai do Senhor, tudo bem, tudo bem. Deus abençoe, amém. Assim que eu faço. Amados, é triste isso. É triste, é a pior coisa do mundo. Porque você quer ganhar almas para o Senhor, você fica pensando nas almas, e as almas não vai. Por quê? Porque as almas já sabem, as pessoas ímpias, doentes, pessoas que querem Jesus, não vai para a igreja, não aceita Jesus. Porque já conhece o que está lá dentro. Fala, não vou lá não. Tá difícil para ganhar uma alma hoje. Tá difícil. E eu tenho pregado e falado para as pessoas que Deus e a palavra não tem culpa disso. Jesus não tem culpa disso. Aceita Jesus como Salvador. Leia a Bíblia, ora, busque a Deus. E o Espírito Santo de Deus vai te guiar e você vai conseguir ser salvo mesmo nessas condições. É só você não olhar para esse tipo de pessoas. Apesar que está espalhado nos quatro cantos da terra, mas a Bíblia é verdadeira, e Deus é verdadeiro, e Jesus é verdadeiro. Se enquadra dentro da Bíblia, lê a Bíblia, busca a Deus, ore, jejum. Porque nós estamos nos dias que muitas pessoas não estão podendo mais ir na igreja, de tanta perseguição. Mas, ao invés de pregar, eles não pregam, não ensinam. E tem uns que eu considero como homem de Deus, mas também não fala isso. Ele induz a pessoa perseguida a ir para a igreja no meio de pessoas assassinas para a morte, levando a pessoa para o caminho da morte. Porque ele sabe que isso está lá dentro. Sabe que as pessoas fazem isso. Sabe que ele não pode fazer nada para essa pessoa. E ele força a pessoa a ir para o perigo, a ir para o laço, a ir para a forca. Errado, o pastor não pode fazer isso. Então, por isso que eu tenho dúvida de alguns homens que pregam a verdade aqui, fala de Deus aqui, até fala mesmo e parece ser justo, mas eu tenho dúvida. Eu duvido deles. Por que eu duvido? Porque ele sabe que hoje as pessoas estão sendo traídas, enganadas e mortas. E ele induz a pessoa perseguida para a igreja. Então dessas pessoas eu tenho dúvida. Até posto algumas mensagens dele, mas eu fico com dúvida dele. Eu não confio nele inteiramente. A Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. E eu até posto, até parece ser de Deus. Mas eu não. Aí ele deixa aquele furo. Se eu sei que uma pessoa vai cair num laço de morte, um irmão, que ele não deve ir naquele lugar, eu vou avisar. Ele fala, não vai, meu irmão. Ora a Deus, não vá. E tem homens aí pregando na internet, chamando, forçando pessoas perseguidas aí para lugares perigosos. Quer dizer, está traindo e enganando a pessoa, chamando a pessoa para o laço de morte. Então ele não é pastor. Se ele sabe que isso vai acontecer, ele não é um homem de Deus. Ele não pode fazer isso. E ele faz. Então eu tenho dúvida de alguns homens que às vezes eu posto aí que se diz homem de Deus. É isso que eu tenho minhas dúvidas. Porque a Bíblia diz, se você sabe que o teu irmão vai cair no perigo e você não avisa, você também é cúmplice. E ali você não só não avisa, mas você induz a pessoa a ir. Então, eu acho que nós temos que ter essa visão bíblica. Mas vamos para a palavra. Vou deixar uma palavra aqui para nós. No livro de Salmo 14. No Salmo 14 ele fala exatamente sobre isso. A corrupção do homem e a sua redenção provém de Deus. A corrupção do homem e a sua redenção provém de Deus. Disse Onésio no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido, faz-me abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde o céu para os filhos dos homens para ver se havia alguém que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um.
Não terão conhecimento os obreiros da iniquidade, que comem o meu povo como se comem pão. Eles não invocam o Senhor. Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Ó, se de Sião tiverá já vindo a redenção de Israel. Quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijar Jacó e se alegrará Israel. Então, amados, observa, eu quero deixar bem frisado para vocês. Vocês observam aqui a palavra, como a palavra diz para nós. Aqui no primeiro versículo diz assim, ó, disse honesto no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-me abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. Então disse honesto no seu coração que não havia Deus. Amados, tem pessoas hoje que dizem a mesma coisa, que não existe Deus, que não acredita. Olha aí nas redes sociais, muitas pessoas falando que não... Você acredita em Jesus? Não. Você acredita em Jesus? Não. São poucos que acreditam em Jesus. Amados, às vezes eu paro para pensar, deito aqui na minha cama e fico pensando. O que será da igreja nesses últimos dias? Só aflições, perseguições. A Bíblia fala que o Senhor Jesus vai voltar depois que o povo santo ser destruído. O povo santo é a igreja. Tem pastor pregando aí que Deus vai livrar, mas Deus vai entregar o povo santo na mão dos inimigos para ser destruído. Tem pregações minhas lá no YouTube que falam sobre isso. Eu li o texto. Nós temos que orar, nós temos que buscar Deus, mas nós ia ser afligido. O que eu passo aqui, o que eu ouço aqui, há reuniões de 10, 15, 10, 8, 10 reunidos, jovens, falando de mim, da minha esposa, falando palavras de baixo calão, mas eu sei que eles vão ser totalmente desarraigados da terra. Se eles não converterem, eles vão ser lançados num lago de fogo vivo e vai arder eternamente. Eu oro, eu perdoo o que eles falam e oram por eles para que eles venham converter, porque eu vejo o abismo em que eles estão entrando, porque os seus pais ensinaram o caminho da perdição para eles. E alguns é filho de pastores, de crente, que prega nos altares, porque o pai ensinou o caminho da perdição para eles. Então eu não me preocupo, porque eu sei que eu e a minha esposa tem um caminho de salvação, de vida eterna. Mas eles, se não arrependerem e converterem, o caminho é negro, é obscuro, é de ranger de dente, é de grito, é de pavor. E eles estão cegos e não vê. Então, amados, nós temos que ser firmes e fortes para suportar os fracos. Vamos aqui para a palavra. Corrupção. Bem, o 2. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia alguém que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Só que ele não viu. Ele olhou e não viu. O povo estava todo corrompido como nos dias de hoje. O povo está corrompido nos dias de hoje. É difícil, mas eu encontro pessoas que ouvem, que estão com desejo, está com fome da palavra. E eu levo e prego a palavra. Ensino aquela pessoa a ser um crente. Ah, mas irmão, é isso que aconteceu. O pastor está andando com fulano, a mulher do pastor com cicrano. Não tem como eu ir naquela igreja, igual nessa semana nós ouvimos aí. Uma pessoa chegou para nós e falou, não dá para nós ir na igreja, o pastor lá está andando num bairro aí, o pastor está andando com a mulher do pastor agora traiu ele, então, e isso na igreja. Eu saí, não dá para ir mais.
Falei, mas não olha para isso, olha para Jesus. Não olha para isso, vai para outra igreja. Se você não pode ir, pega a Bíblia, a hora de manhã, lê a Bíblia, pega o pão, toma o suco, toma a ceia, a hora a gente se derrete nos pés do Senhor e Ele salvará você. Então nós temos que derreter nos pés do Senhor todos os dias. E aqui no 3 disse assim, desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Então, não havia, quando o escritor escreveu essa mensagem, quem fazia o bem, não havia sequer um. Olha na terra hoje e observa quem faz o bem hoje. Você vai ouvir, você vai ver a bondade, a maldade, você vai ver as maldades disfarçadas da bondade. Ela vem, a maldade chega diante de você disfarçada da bondade, disfarçada de que vai fazer o bem, mas é mal que está vindo sobre você. Então você tem que ter um discernimento de espírito, porque o mal aproxima de nós disfarçado da bondade. Então toma cuidado, a cautela nos dias de hoje com esses muito bonzinhos, porque não é bondade nada. Muitos deles vêm para te fazer o mal, mas disfarçado de bonzinho. O diabo hoje arrumou estratégia para dar o bote nas pessoas inocentes, na igreja de Cristo, nos fiéis de Cristo. Então toma cuidado com esses tais. Então, nós sequer um. Vamos para o 4. Não terão conhecimento os obreiros da iniquidade, que comem o meu povo como se come pão. Eles não invocam o Senhor. Preste bem atenção o que fala aqui no 4. Não terão conhecimento. A Bíblia diz que os falsos profetas, eles não têm visão de Deus, não têm entendimento, não têm discernimento de espírito, não têm conhecimento de nada, são cegos. Diz a Bíblia que vai cair dos olhos deles nos últimos dias uma escama como de peixe, e aí eles vão enxergar. Porque eles andam cegos. E eu já percebi isso mesmo. Porque eles vão para suas igrejas com as suas Bíblias debaixo do braço, com seus ternos, e eles gostam de dar glória um para o outro, de encher o ego um do outro com palavras, porque eles não têm o Espírito Santo para enchê-los da unção, do poder, do amor. Eles não têm o Espírito Santo. E eles voltam, vai para lá e volta, e você vê eles comendo as bolotas dos porcos. E eles fazem a maldade sem sentimento nenhum. Eles não têm sentimento. Os sentimentos deles já foram bloqueados por o espírito de demônios das trevas. Eu já observei isso. Eu observo isso, como é que é o andado deles. Eles fazem a maldade sem dó e sem piedade. Estão contaminados, e sua casa toda contaminada, suas mulheres contaminadas. Na verdade, é umas prostitutas Jezabel e os Acabes da vida. Foge do Acabe e dessa Jezabel que está aí perto da sua casa. Acautela com essa prostituta e com esse Acabe imundo. Acautela. Olha o que diz aqui, ó. Não terão conhecimento. Eles são cegos, não têm conhecimentos de nada. Os obreiros da iniquidade. Eles são obreiros da iniquidade, pastores da iniquidade, que eles são, presbíteros da iniquidade, porque o presbítero e o obreiro de Deus só faz o bem, tem amor no coração, não entrega ninguém para a morte, não vende ninguém e não faz outras coisas mais que eles fazem. Então esses são os obreiros da iniquidade, que comem o meu povo, e é verdade. Olha o tanto de gente que está morrendo e que eles estão destruindo, matando, acabando, arrebentando com as famílias, crianças chorando, não tem dó nem das crianças. Olha bem, como se comem pão. Eles comem o povo de Deus como se comem pão. E é verdade. É dessa forma que eles fazem.
Olha, eles não invocam o Senhor. Não, eles não invocam o Senhor. Não. Eles abrem a boca com fingimento, falsidade, mas a Deus eles não buscam. Uma pessoa acaba de desejar o seu mal, tem que vir uma turma, furar ele tudo, que ao menos acaba com isso de uma vez. E depois começa a louvar e adorar a Deus. A pessoa deseja a sua morte e depois começa a cantar louvores. Amado, como o diabo, aí como Satanás é enganoso, é traiçoeiro. O espírito do engano tomou posse sobre este povo. Eles não têm temor de Deus nenhum. Fazem o mal e feliz e não temem a Deus. Afasta e vigia com este povo. O 5. Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração do justo. Então, às vezes eles ficam atormentados, andando para lá e para cá, quando eles não conseguem te fazer o mal. Eu já observei que quando eles não conseguem o objetivo do mal que eles traçam contra você, eles ficam com a cara ruim, eles andam para lá e para cá, eles ficam desassossegados, porque olha o que essa palavra diz: ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração do justo. Deus anda na geração do justo, porque aqui na lei, quando tinha um homem justo, Deus andava na sua geração, porque a geração do justo ia ser abençoada. E aquele que se desviassem no caminho, eles se perdiam, mas aquela geração que confiasse na palavra que aquele justo trazia era abençoada. É da mesma forma hoje. Se eu oro para a minha família, se eu oro para os meus descendentes são meus filhos. Os meus irmãos são meus familiares. Eu oro para os meus descendentes todos os dias da minha vida. Porque o Senhor abençoa os meus descendentes. Amados, nós temos que orar, jejuar pelos nossos familiares e pelos nossos descendentes. Nós estamos nos dias difíceis e muitas das vezes nós não fazemos isso como é preciso fazer frequentemente. E nós precisamos fazer frequentemente, orar pelos nossos familiares e pelos nossos descendentes. E não importa, ainda que esse familiar te persegue, ainda que esse familiar te deseja sua morte, ore, Senhor, repreenda esse espírito imundo, abre os olhos deles, mostra para ele que só o Senhor salva, leva para o céu, salva meus familiares, salva meus descendentes, livra do mal, livra disso, livra daquilo. Orem a Deus. A Bíblia diz que nós temos que estar capacitado para suportar os fracos. Os fracos são aqueles que nos perseguem, que não têm Deus, que fala mal de nós, tenta denegrir a nossa imagem, tenta tirar o nosso pão de cada dia, tem inveja daquilo que Deus dá a nós. Ora por ela constantemente. Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração do justo. Eles ficam apavorados, porque Deus só anda na geração do justo. Então, vamos para o 6. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porque o Senhor é o seu refúgio. O Senhor é o refúgio do pobre e do oprimido. O Senhor é o refúgio do cansado. Venha a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se você está cansado, está oprimido, rende-se a Jesus e ele vai te aliviar. O Espírito do Senhor traz um refrigério de alma. Ainda que você é perseguido e os problemas estão todos os dias na sua porta, o Espírito de Deus trará um refrigério de alma na sua vida. Entrega teu caminho ao Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração.
Agora o 7, para terminar. Ó, se de Sião tivesse já vindo a redenção de Israel. Quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Jesus veio da descendência de Davi. Jesus foi o Salvador do mundo. E o povo aqui já clamava por Jesus. Ó, se de Sião viesse, se de Sião tivesse já vindo, que ainda não tinha vindo, que era Jesus, tivesse já vindo a redenção. Ó, se de Sião tivesse já vindo a redenção. Que vinha, Jesus foi a redenção, Jesus vinha, mas não tinha vindo ainda. Olha bem, a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Porque Jesus ainda não tinha vindo e eles falavam, se Jesus, se de Sião já tiver, se de Sião tiverá já vindo a redenção de Israel. Mas Jesus não tinha vindo, mas Jesus veio depois. Então, amados, Jesus veio por mim e por você. Israel é o povo de Deus que se rende a Jesus de corpo e alma e espírito. Amados, compartilha aí essa mensagem do YouTube que eu posto lá no Facebook, o link. Se vocês puderem compartilhar os links aí, porque as minhas mensagens lá no Facebook ainda não está posta para compartilhar, mas que o Senhor Deus em Cristo Jesus venha abençoar todos com as bênçãos do arrependimento, da libertação, e a igreja verdadeira do Senhor que clama, que está passando perseguição, que está sofrendo os 4 cantos da terra, fugindo, que o Senhor possa enviar o socorro, que o Senhor possa trazer o refrigério, que o Senhor possa trazer fé, confiança no seu coraçãozinho, que Deus te abençoe e te guarde em todo o canto da terra. E os perseguidores, que Deus possa despertar e salvar aquele que é filho da salvação. E que o Senhor possa paralisar os projetos dos nossos inimigos, dos falsos profetas. Que o Senhor possa livrar-nos dos laços do passarinheiro e da peste perniciosa. E nos guardar de todo mal. Em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor para a igreja de Cristo. Amém.